pessoal, que o amor de Cristo e a espiritualidade amiga nos iluminem nesse momento de paz, né? Que assim seja. Quando eu me tornei espírita, estou tentando ainda, né? Porque ser espírita é muito difícil, né? Nessa minha tentativa de ser espírita, acho que faz uns 2 anos atrás. Aí você se empolga, né? Porque todas as palestras que eu vejo, o Allan Kardec falando, o Nivaldo, Rossandro, ele tem uma coisa fantástica que fala a luz do espiritismo. E eu acho essa frase fantástica, porque ele é esclarecedor mesmo, né? Você está nas trevas, no meio do conceito, nas dúvidas, e aparece a luz do espiritismo, né? E a gente fica pensando que a gente poderia fazer de diferente, né? Você não pode notar o chamado. Tem chamado que é escancarado no Aldo Paulo, sou eu, Jesus. Tem chamado que é discreto, né? Ele chega num jeito que muda a sua vida. Na maioria das vezes é na dor. Graças a Deus, se vê a gente no amor, melhor ainda, né? E eu me lembro o Rossandro Kindia falando, se você tem a obrigação de dar banho, comida, educação ao seu filho, você tem a obrigação de levar ele para uma instituição religiosa. Tem uma obrigação. Ele pode não querer, mas quando ele estiver na sua tutela, você tem a obrigação de levar ele. Ponto. Isso não sou eu que digo não, viu? Até porque quando ele está doente, você não pergunta se ele quer ir no médico. Não, você faz o bem que é colégio, você pergunta se ele quer ir no colégio. Você implanta ela. E a gente foi filho, né? A gente foi filho, não, a gente é filho, né? Que meu pai desencarnou, mas ele ainda é meu pai, né? Aí, em cima disso, eu me lembro que Allan Kardec falou. O melhor que você pode fazer para o espiritismo é divulgar ele. Eu acho que a melhor forma de divulgação é pelos jovens, que é o nosso futuro. A gente planta e o jovem vai colher. É feita a tamareira, tu sabe a história da tamareira, né? A tamareira para dar fruto era depois de 80 a 100 anos. Quer dizer que se Rinaldo plantar, ele não vai comer o fruto não, viu? Agora se ninguém plantasse para ele, plantasse não pegou ele ia comer, não ia comer. Eu acho que essa é a semente que a gente coloca no jovem. Já é a terceira vez que eu dirijo a palestra de Rinaldo. É uma grande satisfação, foi uma das primeiras palestras que eu já assisti. Ele não gosta de escutar isso, mas sempre eu vou falar. Ele demonstra a empolgação do que é ser um espírita. Todo palestrante diz que não gosta de ser elogiado, mas ele, Rinaldo, eu não vou deixar de falar. Ele demonstra uma empolgação. Eu acho que são poucas pessoas que eu conheço que vivem o espiritismo. Vou reformular, porque ser espírita é difícil. Ele não vive, mas ele tenta viver o espiritismo. Ele tenta. Porque isso é muito difícil, né? E vou dar a palavra a Ró para fazer a prece inicial para iniciarmos a palestra. Meus irmãos, fechemos nossos olhos e pensamos em Jesus. E rogamos a assistência dos amigos espirituais dessa casa, do anjo guardião do nosso irmão que terá a palavra, que nos ampare e nos ilumine na noite de hoje, que possamos ter o alimento que a nossa alma tanto necessita neste momento. Que uma fagulha do teu imenso amor, Pai, brote em nossos corações. Assim sendo, eu passo a palavra para o dirigente para dar início aos trabalhos na noite de hoje. Assim seja. Com essa oração, com muito fervor, iniciamos o trabalho de hoje. Que os espíritos dos amigos e espíritos de Rinaldo e da casa dê sabedoria para ele plantar essa semente nos nossos corações. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar hoje e amanhã sempre. Que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por mais uma oportunidade de retornar a esta casa do seu trabalho. E realmente, o espiritismo é muito empolgante. Eu digo sempre, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica empolgado. Mas é claro, a gente vai chegando a certa idade e essa empolgação ela fica mais amadurecida, fica mais contida.
e nos dá um prazer enorme ao espírito. Parece que quanto mais eu vou descobrindo alguma coisa, lendo novas obras espíritas, mais eu vou me renovando, mais eu vou me capacitando, mais eu vou me preparando para realmente tentar ser um espírita, porque não é fácil. Ser espírita não é fácil. Até porque a gente bem sabe que na grande maioria de muitas pessoas que estão na casa espíritas estão recém-chegados no espiritismo. Muitas adventas já vieram de outras doutrinas, de outras filosofias religiosas. Conosco foi diferente. A gente já veio direto do mundo espiritual para o lar espírita e do lar espírita para a casa espírita. Portanto, para nós é uma alegria, uma felicidade poder ter nascido no lar espírita. De ter os avós, que foi também um dos fundadores do Bom Samaritano, dos meus pais, minha avó paterna participou também do Bom Samaritano, meus pais, minha mãe e meu pai se conheceram no Bom Samaritano, conheci a minha esposa no Regeneração, e aí eu tenho os meus filhos que frequentam a evangelização, e sempre quando pode eu carrego comigo também para o centro. Por quê? O que é bom, a gente multiplica. A gente multiplica. É claro que todos os espíritos estão prontos para amadurecer. Não. E são amadurecidos? Não. Jesus mesmo advertiu a todos nós. O fruto só amadurece no tempo. Cada um tem o seu tempo. Não que o espiritismo seja a melhor religião, não. Kardec ele vai dizer sempre na Gênese, o verdadeiro critério da revelação espírita. O espiritismo está preocupado com a verdade. Relatar a verdade. Trazer um esclarecimento embasado dentro dos princípios filosóficos e científicos. Da razão. Kardec ele chama muita atenção a todos nós nessa base. A gente precisa entender, estudar, para que a gente possa saber de verdade qual é o nosso papel aqui na Terra, qual é o nosso papel junto à família, qual é o nosso papel junto à sociedade. E é claro, desde quando a gente é criança, a gente todos sempre ouviu, a criança é o futuro do país, É claro que infelizmente muitas dessas crianças não estão tendo a oportunidade. Pode ir lá dar 2 brincos logo. E a gente precisa realmente acordar essa juventude. Eu fui de uma época em que, na minha oportunidade de colaborador na área da juventude, principalmente da área geográfica, G4, a gente formou um grupo e que a gente ia em todas as casas espíritas da nossa região para fazer eventos, para fazer seminário, para promover capacitação para evangelizadores. A gente dinamizou e foi uma época muito boa. Uma época que tirou frutos disso aí. A gente tira fruto dessas coisas. E aí, sábado passado, a gente trabalhando, a gente pegou a Folha de Pernambuco e saiu essa matéria muito interessante na parte de religião. E aí, a gente vai ver a seguinte matéria. Segundo o último censo de 2010 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 5 milhões e 200 mil brasileiros entre 15 e 29 anos se consideram sem religião. Abre aspas. Mas isso não significa que essas pessoas não sigam nenhuma fé, ou não tenham nenhuma fé. E o especialista dessa pesquisa, o especialista Joanildo Buriti, que ele é coordenador do curso de mestrado profissional em Sociologia da Fundação Joaquim Nabuco, Fundagem, é formado por pessoas que, apesar de não estarem atreladas a uma doutrina específica, buscam experiências espirituais. Os jovens não estão aqui, muito pouco menos dentro da casa espírita.
ou dentro da igreja católica, ou dentro da igreja protestante, ou dentro da igreja umbandista, candomblessista. Eles estão mais lá fora do que dentro dos templos religiosos. E aí a gente vai entender no longo do tempo por quê. Jovem entre 15 e 29 anos declaram sem religião. Um contingente maior que o número de espíritas. Isso de jovem. No Brasil, a gente tem cerca de mais ou menos 2 a 3 milhões de espíritas no Brasil, que confessam ser espírita. E seguida das religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, ficando atrás apenas do catolicismo e do protestantismo. Que essas duas linhas são que mais atrai jovens, que mais favorece por conta da sua renovação dentro da própria igreja. Coisa que a gente espírita está engateando. A juventude, a mocidade em Pernambuco, ele teve um auge. E parece que agora deu uma parada significante. Mas, segundo a gente percebe e conversa com algumas pessoas, parece que está chegando um grupo novo. Uma geração nova. Uma geração parece que mais ativa. Uma geração que pelo menos eles estão inquietos, como podemos dizer, do conformismo e das ideias tradicionais, arraigado ainda às doutrinas e principalmente aos seus líderes religiosos. Pode passar. No contexto desses jovens, inclui também ateus e agnósticos, mas a maioria são pessoas que têm uma crença, mas não participam de nenhuma instituição religiosa. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em ser superior, eu acredito enfim, na divindade. Eles acreditam em alguma coisa. Eles acreditam em alguma coisa. E passam por diversas experiências, mesmo não estando dentro das igrejas, mesmo não estando dentro das religiões, dos templos religiosos. Mas eles sentem, até porque o Espiritismo, ele só deu um nome ao fenômeno que já existe desde o primeiro homem que habitava aqui a Terra, que se chama mediunidade. Não é um atributo do Espiritismo. Kardec, com muita humildade, na obra da Revista Espírita de 1858, ele vai dizer na introdução: eu não descobri nada. Tudo que o Espiritismo vem relatar já existia desde a antiguidade. Isso é humildade. Reconhecer que ele não é o detentor daquela verdade. E o especialista vai dizer: sem aderir completamente a uma doutrina específica, em geral, os sem religiosos divergem de visões mais ortodoxas em religião a temas como é um tabu, sexualidade, diversidade de gêneros e participação política. São temas que não temos como fugir dessa realidade. O jovem está muito cheio de dúvidas, cheio de conflitos, cheio de dificuldade de entender determinadas coisas. E aí essas doutrinas, principalmente o Espiritismo, que é a base dela, é a ciência. Se é a ciência, nós devemos chamar o jovem para dialogar, para conversar. O Espiritismo está calcado dentro dos fatos onde o Sr. Allan Kardec demonstrou de que por trás daquele fenômeno existiam mentes inteligentes. Mentes que da qual até então não sabíamos o que eram. Se chamavam fenômenos, se chamavam miraculoso, sobrenatural, mas que depois ele veio dizer a Kardec: nós somos o espírito dos homens que habitaram a terra.
Portanto, a gente percebe que a gente não deve fugir dessa realidade que nós estamos vivendo. Sexualidade é um tema que se deve dialogar, que se deve conversar, que se deve mostrar por fatos. Kardec, eu já falou desse tema aqui, né? Sexo dos espíritos, desconstruindo preconceito. O Espiritismo, em Kardec, ele traz um raciocínio lógico sobre essa questão. Quer ver outro indivíduo que traz também nessa linha de raciocínio? Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele traz uma linha racional acerca dessas questões. Diversidade de gêneros. Quantas coisas a gente escuta os amigos nossos, né? Mais machista, com a sua dificuldade de compreensão, de entender, e principalmente protestante, dizer, mas Reinaldo estava numa fila, que coisa mais feia, que coisa não sei o que foi. 2 homens de mãos dadas, abraçados, ou se não, 2 mulheres dadas. E eu digo, sim, mas e aí? Deus condena isso. Olha, a gente precisa, aí a gente vai explicar, vai conversar, vai dialogar, vai demonstrar, vai mostrar como é que é o processo. Portanto, nós espíritas precisamos estudar, precisamos encarar a realidade face a face. Não podemos fugir dos fatos que está em voga. E na questão política, o que é que nós poderemos fazer, refletir sobre as questões sociais que estamos vivenciando nos dias atuais? A política nos chama e chama o jovem para essa inquietude que ele está vivenciando, experienciando, porque ele vai tomar decisões no futuro e ele precisa escolher, de fato, de verdade, qual é o melhor para a sua comunidade, para o seu estado e para o seu município e para o seu país. Se não houver essa discussão, se não houver esse diálogo, se não houver esse entendimento, sabe o que é que vai acontecer? O que houve no ano passado e se prolonga por muito tempo. As divergências, e que muitas das vezes a gente, ao invés de levar no campo da intelectualidade, no campo das ideias, às vezes a gente levou, e muitas das vezes no campo pessoal. E nas discussões, o que aconteceu muitas das vezes? Os familiares, os irmãos se debateram, brigaram, se discutiram. Amigos que eram amigos de verdade começaram a não concordar com as ideias, e aí houve uma dissidência. E em outras situações, por quê? Nós ainda não estamos amadurecidos para discutir certos temas, mas que há uma necessidade. Não tem como na casa espírita fugir dessa realidade. O Espiritismo como ciência, ela demonstra como nós devemos buscar os grandes autores de outrora, para analisar, refletir no ponto de vista do que ele trouxe na razão no campo da política. E aí levar para as discussões, para um diálogo aberto, sem briga, sem discussão. Levar as pessoas a refletir. E esse jovem está muito inquieto. Esse jovem está sem direção. E principalmente dentro da casa espírita, porque a gente vê o quanto as casas espíritas estão com a falta de jovem. Poucas casas a gente vê o jovem ativo direto. E aí ele vai dizer mais. Ele completa. Nesse cenário, carregando práticas e rituais antigos, as instituições religiosas deveriam ficar atentas às mudanças de linguagem utilizadas para se comunicarem. Não há um espaço mais para o radicalismo. Tudo muda, o processo muda, o mundo muda, a gente muda. A gente dorme pensando numa ideia e acorda com essa ideia completamente diferente. A atitude que a gente ia tomar antes de dormir, ao acordar, a gente já não quer mais tomar. Portanto, nós somos espíritos e como espírito nós somos mutáveis, mudamos constantemente. E se faz necessário a gente se adaptar, se faz necessário
os dirigentes da Casa Espírita se adaptarem à nova realidade da vida. Os espíritos que estão hoje habitando, principalmente os jovens, as crianças e os jovens que estão habitando o centro espírita, não são os mesmos da década de 70, de 80 e de 90. É muito diferente, é questionador e inquietos. E é claro, traz com isso também o bojo do conhecimento tecnológico. Os espíritos já trazem isso no DNA. É só você dar um aparelho a uma criança, ela mexe em tudo. Ela descobre tudo, intuitivamente. De tal ponto que, à medida que ele vai utilizando aquele aparelho tecnológico, ele vai se aprimorando. Ô Reinaldo, eu vi uma pesquisa que o imperador romano, na época, era a pessoa mais poderosa do mundo, material. Hoje uma criança de 6 anos de idade tem mais informação que ele. Imagina. Informação é poder, né? Poder. O jovem gosta de defender o seu posicionamento com ou sem fé. E aí, grito meu, os jovens hoje são autônomos. Ele tem o empoderamento de decidir o que quer e não quer. São todos. Mas eles têm uma ideia. O grupo tem uma ideia. Tem uma formação. E essa formação vai fazer com que ele leve o seu posicionamento acerca das diversas questões, das dúvidas. O Espiritismo é uma doutrina científica que responde a todas as questões. E ela não é uma doutrina pragmática para dizer que isso é aquilo outro, não. Ela vai mandar a gente para onde? Para a codificação. Porque hoje os próprios colégios, né, ensinam os alunos a ser formadores De opiniões. O que acontece? Hoje, até a educação, alguns professores já estão observando uma nova didática. Porque o que contaram para a gente foi tudo equivocado. E que a gente acredita na área das histórias, na área da ciência, como verdade. Desconstruir essas mentiras nos dias atuais da tecnologia, da informação, é complicado. É muito complicado. Quer ver uma delas? Cabral descobriu o Brasil. É verdade ou mentira? É o quê? Está vendo aí? Portanto, veja, percebe quanta desconstrução a gente tem que fazer, porque foi isso que a gente aprendeu, não foi? Nos tempos atuais, as informações de pesquisas é completamente diferente há 10, 15, 20 anos atrás. Os professores eram detentores de informações, da qual o aluno ia para a escola, receber aquela carga de informações e frio, ficava calado. Hoje não. Eu senti essa inquietação, sabe onde? Na faculdade. Com o professor de filosofia, com o professor de psicologia. Saía faísca, não saía. Não, porque a gente entende que eles estão indo no campo da matéria. Eu vou para o campo mais aberto, juntando a matéria mais o espírito, que é diferencial. Tem gente que confunde. Porque quem é, e é claro, se numa dissertação, se eu não colocar as ideias que os materialistas, ou os professores, ou os escritores colocaram naquele livro, você não aceita a tua ideia. Você não sabe nada, não. Você não sabe. A tua ideia só vai ter valor, sabe quando? No final do curso, quando você fizer uma dissertação, um TCC. E olha. Para tudo isso. Aí essa matéria... Desculpa, não. É da Folha de Pernambuco, que sabe, 17/8/2019. Tem um campo vasto. Aí tem uma colocação de uma pessoa da Umbanda, né? Tem uma colocação de um padre e tem a colocação da presidente da Federação Espírita Pernambucana. Ela traz um comentário muito interessante também, todos eles. No contexto desses jovens, inclui... Não, isso aí pode passar. Pode.
A pergunta é: como atrair essas novas gerações em tempo de renovação? É um desafio para a casa espírita. Por que um desafio para a casa espírita? Porque a casa espírita hoje só pensa em duas coisas e as outras ficam secundárias. Que é importante essas duas, mas não é um todo. A parte mediúnica e a parte doutrinária. Fica nos demais secundário. Se tiver jovem, bem; se tiver evangelização, bem; se tiver estudo, bem; se não tiver, mas se faltar mediúnica, o centro não anda. Não tem um trabalho bem consolidado ainda não, né, para jovem, né? Por quê? Porque a cabeça do dirigente da casa espírita só pensa em duas coisas: mediúnica e doutrinária. O doutrinário é a base de tudo. Sem o doutrinário, os demais funções, demais áreas das atividades da casa espírita não andam. Tão cego. Fica cego. Por quê? É daqui que sai a gama de informações das pessoas que estudam e traz as informações para a gente. Por quê? É da divulgação doutrinária que criam-se o quê? Os estudos sistematizados, os seminários. É dessa divulgação doutrinária que vai criar-se o quê? Grupo de estudo para juventude, evangelização, para o passe, para o mediúnico e para outras tantas coisas. São multiplicadores, né? Ele está aqui na base, é ele que vai ramificar as demais atividades, ele que vai nortear as demais atividades da casa espírita. Sem ele, é uma casa cega. É uma casa cega. Uma casa espírita sem estudo, ele é cego. Ele é cego. E aí a gente vai ver aqui alguns pontos interessantes. Encontros culturais, entre outras ações, em que os jovens possam se inserir. A gente não pode tolir o jovem. No mundo atual, não tem como a gente dizer assim: não vá isso, não faça aquilo, não vá para isso. Não pode, não tem como. Esse jovem ele tem que se inserir na vida social. Na vida social. Nas ações de promoção social. Campanha do quilo, visita aos hospitais, ao sopão, a campanha do quilo, limpeza da casa, recepção, organização da biblioteca, até o próprio estudo, né? Participação, isso a gente vai ver mais adiante. Nas redes sociais, gente, o autor vai dizer, o padre vai dizer, as redes sociais é o meio de divulgar a prática do bem. E aí um bandista, né, um jovem, um bandista disse, chegou um jovem onde ele frequenta, no templo Umbanda lá, que ele frequenta, não me lembro agora, não me recordo o nome. E ele disse, eu queria trabalhar na divulgação dos trabalhos daqui. E ele criou uma rede, um material, uma formatação e começou a divulgar. Com isso, muitos jovens começaram a se interessar para conhecer o que é Umbanda e conhecer o templo dele. O padre disse a mesma coisa. E Cristina, parece que é a presidente da federação, a mesma coisa. As redes sociais elas servem para divulgação da prática do bem. Nas minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, só tem divulgação, meu amigo sempre compartilha, divulgação do movimento espírita. Não tem foto minha, da minha esposa, dos meus filhos, de onde eu vou, quando eu comi, quando eu não comi, quando eu tomei banho. Não tem nada disso, não precisa disso. O que interessa é... Não interessa nada da minha vida particular a ninguém. Infelizmente, as pessoas não sabem o que é redes sociais. Preciso ter um estudo. Por isso que eu tive lendo uma matéria, também no trabalho, que um ex-político
nos Estados Unidos, se foi nos Estados Unidos, ele se afastou da política, mas ele foi chamado para o cara da Facebook, para que ele pudesse para organizar a parte política e privação das pessoas que acessavam a ele. Tanto é que a primeira coisa que ele tomou, sabe o que foi? E ele percebeu a disputa do clique quando alguém posta alguma coisa no Instagram. Porque quando a gente posta alguma coisa, quando a gente visualiza, bota o coração. Isso vai contando. 1, 10, 20. Isso aí ele percebeu que isso emocionalmente, para quem não estava tendo muito clique, era ruim. Sabe o que eles fizeram? Tiraram essa contagem. Você clica, mas você não vê quantas pessoas clicou na tua postagem. Percebe? As redes sociais, ele alimenta a prática do bem. E é claro, quando os jovens se interagem, quando começaram a interagir nessas questões nas casas espíritas, com os eventos, com os encontros, com os seminários, tudo promovido pelo jovem, vai estimular outros jovens. As redes sociais vai ser a ramificação que atrairá para o centro espírita ou para qualquer outra denominação mais adepta e tirar dele muitas dúvidas. Estudos e pesquisa de campos, debates de temas atuais com reflexão. Estudo. Não tem como um jovem ser um formador de opinião se ele não estudar. Se ele não estudar. E principalmente no que se diz respeito à ciência filosófica do espiritismo. Porque eu percebo que muitos jovens são espíritas, mas dentro das relações, na faculdade e em outros lugares, amigos deles estão desencarnando por suicídio. Muitos jovens perto deles estão passando por depressão. E esses jovens só dizem, não, eu sou só um frequentador do centro espírita. Eu só vou de vez em quando no centro espírita. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A gente não tem que ser uma pessoa ou mais um frequentador. A gente tem que ser, ou tentar ser, mais um que veio para ajudar. É como disse nosso irmão. Será que se faz necessário na estrada da nossa vida Jesus se materializar? Portanto, o jovem ele precisa estudar a codificação, porque é inadmissível o jovem não conhecer o espiritismo. Como eu vou na cadeia alimentar dos conhecimentos materiais, científicos, como eu vou defender a filosofia se eu não estudo o princípio da filosofia? Quem é a base? Quem foram os precursores da filosofia? Da mesma coisa é o espiritismo. Se a gente não for na base da raiz de como surgiu, de que maneira, quem foram as pessoas, aonde foi, quando foi, quem foram essas pessoas jovens, olha, a codificação foi desenvolvida por jovens, por adolescentes. Percebe o grau de responsabilidade que esses espíritos tiveram para nos trazer a revelação do Consolador Prometido? Está vendo? Portanto, o jovem ele precisa estudar e fazer pesquisa, e essa pesquisa de campo a gente vai ver lá na frente. E os temas atuais que a gente precisa refletir. A gente precisa fazer algo diferente. Instigar a sociedade, levar ao diálogo, levar às discussões para que essas pessoas possam ter uma opinião, porque o jovem dia ele tem que ter a sua autonomia. O jovem sem ter a sua autonomia, ele é dirigido pela mídia equivocada lá fora. A gente precisa saber o que a gente quer na vida. Convívio com a família, escola e comunidade. O jovem ele tem que levar o espiritismo para o seu lar. A sua vivência no seu lar. Porque é bom ser espírita aqui, não é?
Estou vendo um jovem aqui ajudando na fichinha, tal, aquela coisa toda, mas em casa. Como é o relacionamento em casa? E na escola? Como é o relacionamento e comportamento na escola? Perante a comunidade, como esse jovem ele é visto na comunidade? Tendo em vista que, se alguém sabe que ele é espírita e frequenta o centro espírita, se ele cometer alguma atitude equivocada, todo mundo vai dizer o quê? Olha, vai para o centro espírita, está vendo, fazendo coisa errada. Na escola é a mesma coisa. Portanto, precisamos, e aí como o nosso irmão falou, ser espírita não é fácil. Porque, sabe por quê? Porque o espiritismo mexe muito com a nossa razão, com o nosso psicológico. Por isso que nem todo mundo é espírita. Nem que todo mundo, porque a ideia do espiritismo não é essa. A ideia do espiritismo é formar você que é da igreja católica, uma jovem de bem. Você que é da igreja protestantismo, um homem de bem. A preocupação do espiritismo é se adentrar alguém que é da igreja católica, se adentrar alguém que é da igreja protestante, se adentrar alguém de diversas religiões afro, vem pedir um socorro, um auxílio, a casa vai dar um socorro e um auxílio, essa pessoa vai sair daqui renovada e vai voltar para o seu tempo religioso. Simples assim. Melhor. A gente aqui, o espiritismo não está preocupado em fazer com que deixe a sua religião, porque o espiritismo é melhor do que a sua, não. Essa não é a ideia do espiritismo. A ideia do espiritismo é que todos sejam homens de bem. Até porque no final de tudo, aquelas 99 está lá, as 7 milhões e pouco de brasileiros do mundo todo que estão na terra, faz parte de uma ovelha perdida. Deus precisa, Jesus precisa resgatar a gente. Ele só vai resgatar quando todos nós, ao sair do planeta Terra, onde esse planeta se tornará o Eliseu, o planeta feliz, aí sim, completa a missão de Jesus. Sim, o planeta agora é um planeta de luz. E nós, o que é que nós iremos ser? Espíritos puros, espíritos evoluídos. Trabalhar para outros lugares. Artes, teatros, músicas, jograis, gicanas. Fizemos uma gicana, trouxemos 150 jogos. Sabe quanto custou? Nada. Inclusive até uma TV foi a disputa, sadia. Arte. Fizemos o primeiro encontro de arte e cultura da G4, onde um sociólogo disse: eu nunca vi o índio de Pernambuco ser tocado em ritmo de freio. Isso em 96, 7 por aí. Visitas a outras casas espíritas. Troca de experiência. Troca de experiência. O que não deu aqui certo, lá deu, e vamos ver o que a gente pode. Intercâmbio. Só que, infelizmente, a gente está vivendo uma onda do espiritismo atual e do ego. O que é ego? A minha é melhor do que a tua, a minha casa. A minha casa tem esse, a minha casa tem aquilo outro, a minha casa tem aquilo outro, e a gente não sai de lugar algum. Aí eu me lembro de você quando dizia: não, tudo isso é uma utopia. Porque nós sabotamos o conhecimento. Nós sabotamos o que podemos dizer que da colaboração mútua, da caridade cristã, da vivência cristã uns com os outros. Assim fizeram os cristãos da época. Assim foi Kardec visitando todas as instituições. E a gente vive dentro de um egocentrismo muito grande, porque minha casa é melhor do que a de qualquer uma. E aí sabe o que acontece? O jovem vem para aquela casa, todo sábado é a mesma coisa. Qual é a motivação que esse jovem tem? Nenhuma. Por onde é que esse jovem vai? Para o atrativo.
material. Para as baladas, para as festas, para isso, aquilo, outro. Não pode, pode. Mas o jovem, ele precisa ter essa dinâmica. Se a gente não tiver essa dinâmica, como é que a gente vai atrair esses jovens? É preciso as casas espíritas repensarem essa questão. Minha primeira conversação, eu estava com 17 anos. Quando eu comecei a falar a importância do jovem na casa espírita, engraçado, já um pouquinho, eu passei 1 hora olhando para o relógio, vai terminar não. Quando eu termino, eu digo, quero falar mais não, é responsabilidade muito grande. Mas terminou a circunstância das coisas e a vontade de aprender e de ler, de estudar, levando essa dinâmica. A gente precisa promover também o jovem na tribuna, mas para isso ele precisa o quê? Estudar, pesquisar. Se ele não tiver essa ideia do estudo, da pesquisa, das informações, ele não vai ter o quê? Solidez. Ele não vai ter firmeza. E sabe o que vai acontecer com esse jovem no futuro? Andar mundo afora. A gente conta poucos jovens daquela época no movimento espírita. Poucos. Palestras, mediúnicas, direção de reuniões públicas e estudos e etc. A gente tem que promover o jovem ao estudo. E dando ele a capacidade dele estudar, de pesquisar, dar ele a oportunidade de palestrar, de preparar o emocional desse jovem. Mediunidade, os jovens foi que iniciaram a qualificação. Kardec nos chamou meia dúzia de pessoas de 30, 40, 50 anos para codificar o espiritismo. Não. A base é entre 12 a 14 anos. Aí a gente, dirigente da casa espírita, não, esse jovem não tem amadurecimento. Eu, na minha juventude, eu participei de algumas reuniões mediúnicas. E para mim foi fundamental para o meu amadurecimento, apesar de não ter ficado, porque a gente sabe que, em meio termo, haverá necessidade desse jovem estudar, galgar conhecimentos maiores. Não é questão de amadurecimento, é de conhecimento intelectual também, né? Para ele, porque ele enriquece muito. Ele enriquece muito. Com isso, direção da casa, eu conheci uma casa, no meado de 95 propriamente dito, era dirigido por um jovem que tinha uma cerca de 40 jovens dirigindo essa casa. Percebe o grau de responsabilidade que esses jovens experienciaram? A importância dessa questão. Mas para isso eu preciso o quê? Alimentar com estudo. Alimentar para que ele possa saber o que ele está fazendo, qual é a funcionabilidade do centro espírita. E prepará-lo para a vida. Porque a vida lá fora não é mar de rosas. Já foi. A faculdade ele vai te dar um canudo. E depois? Você vai viver um jovem frustrado. E o emprego? Toda a dedicação. Gastei, sei lá, 20, 30 mil reais. Rapaz, no mundo de hoje, a gente pensando na pessoa sem espiritismo, imagina um jovem recém saído da faculdade, sem emprego. É o que a gente está vendo aí. Augusto Cury, ele vai dizer isso no livro A Saga de Marco Polo, no Futuro da Humanidade. Um livro extraordinário. Foi o primeiro livro que eu li de Augusto Cury. As instituições, principalmente de ensino, estão caducas, estão falhas, porque eles ensinam o intelectual, mas ele não prepara aqueles alunos emocionalmente para viver a realidade da vida lá fora. As faculdades, ela vai instigar, sabe o quê? O teu ego. Ele vai destruir. Ele vai dar toda a ferramenta intelectual, mas junto com ela vai ter o ego. Porque se você não for melhor, você vai viver à margem da sociedade. É uma realidade ou não? É mentira ou não?
Eu não vejo nenhum professor nem de psicologia chegar para o aluno, ó, vem cá, é isso aqui. Agora a vida lá fora é outra. Eu experienciei um pouco disso aí. Foi 3 meses, 3 períodos, mas eu senti isso na pele. Imagina quem está ainda. E é claro, não e nunca devemos parar de sonhar. Desistir jamais. Porque o que alimenta o espírito é o conhecimento. O que alimenta o espírito é o conhecimento. Kardec vai dizer: quanto mais um homem intelectual ele tiver o conhecimento filosófico da doutrina dos espíritos, mais ele vai se tornar um homem humilde. Olha só. Por quê? Por quê? Porque ele sabe que aquele conhecimento vai levar ele a um amadurecimento moral e espiritual. Portanto, o jovem espírita ele precisa estar contido e inserido nesses contextos aqui. Precisamos dinamizar a casa espírita. E a casa espírita parece que está uma casa, igrejismo. Aí, por isso que José Herculano Pires, ninguém gostava dele. Porque ele já batia tudo isso. Ele já falava. E aí, a gente precisa ser incomodado. Os jovens precisam ser incomodados. Os jovens precisam ser provocados. E os jovens precisam dar a ele as oportunidades. Se você não fizer isso, a gente conhece casas extraordinárias que estão dando praticamente isso aqui aos jovens. Casa que só tinha 2, 3 jovens, hoje está com 30, 40 jovens. Dinamizou. Mas a gente precisa mais, porque a lavra que está chegando no movimento espírita pernambucano, de jovens. E outra coisa, vamos embora, passa aí que o tempo é nosso amigo, né? O centro espírita, os centros espíritas devem se preocupar em preencher essa lacuna, atraindo esse público que procura por respostas e possam ver na doutrina uma base para a vida. Todo mundo pergunta, todo mundo questiona. Gente, não espere o expositor que é falho e devedor igual a vocês, cheio de problemas, cheio de dor, cheio de vício, cheio de dificuldade, dar as respostas que vocês querem, não. A resposta que todo mundo quer está na codificação. A codificação é a chave da cura espiritual de todos nós. Contém toda a moral científica, filosófica de Jesus. Sem ele, esta é uma opinião do neurologista e professor doutor pelo Unicamp, Nuno Facuri, que acredita ser necessário elaborar um programa de atividades para atrair a mocidade, transmitindo desde cedo o ensinamento da doutrina. Desde cedo quando? Na evangelização. Porque eu comecei de lá. Fui aprendendo e fui lá para fora experienciar minha dificuldade moral. Que são tantas, mas a que estava mais evidente para que todo mundo pudesse ver foi do álcool. Se não fosse essa base na evangelização da mocidade e os estudos que me chamou a razão de que o que eu estava fazendo, eu estava equivocado, será que eu estaria com vocês aqui? O Espiritismo instiga a gente a pensar as nossas atitudes. E assim tem que ser com as crianças e os jovens. Levar ele a pensar as suas atitudes, porque atitudes equivocadas, a gente já sabe o que é que acontece. Atitudes virão. Se eu jogo,
ela vem. Portanto, se o jovem começar, porque a gente precisa desconstruir a ideia do materialismo. E começa onde? Na infância. A gente precisa reconstruir, olha o que Kardec vai dizer no Livro do Espírito. Educai as crianças de hoje para que não possas ver os homens punidos do amanhã. Olha a ideia dos políticos materialistas. Criar o quê? Escola ou presídio? Escola. A ideia dos políticos atuais é criar mais presídio. Percebe? Por quê? Porque numa grande maioria da sociedade, Jesus não está dentro lá. Se está, aí como diz Isaías, da boca para fora. Mas na vivência está longe. Aí Kardec vai dar um exemplo, olha. É preciso trabalhar os caracteres desse espírito que está chegando como criança. E como é que faz? Aí ele dá um exemplo. As senhoras, quando recebem uma plantinha e colocam ela no jarrinho e ela vai crescendo, o caule dela vai entortando. O que é que se faz? Pega uma madeirinha, inclina, bota ali, amarra ela para ela subir reto. Aí a gente vê as crianças da gente dançando cada música aberrante, a gente, que coisa mais linda! Vai assim para lá, vai assim para cá, essa coisa. A gente acha tudo bonito. A gente vai reprimir? Não. A gente não vai reprimir. Mas a gente vai orientar que tipo de música é aquela. Porque infelizmente a gente vive numa comunidade e num bairro e na sociedade que a gente escuta o que a gente não quer. Infelizmente. É uma realidade, eu vivo isso. A gente vive isso. Portanto, a gente precisa dar essa base na infância, para que esse jovem, quando ele desenvolver-se e for para o mundo lá fora, ele vai confrontar com a realidade da vida e com a vida emocional dele. E se ele não tiver a codificação extraída diante do conhecimento, ele vai dizer, eu vou viver a vida. Eu vou lá para o mundo lá fora. Porque as paixões humanas é mais agressivo e mais atrativo do que o espiritual. Daí a gente vê a gama de jovens e de crianças em depressões e se suicidando. Com a mente completamente equivocada da vida. Mas que é necessário viver cada um as suas experiências. É impossível um pai dizer a um filho que ele não faça isso. É impossível um pai dizer a uma criança que não faça aquilo outro, ou um jovem. Porque ele vai experienciar a vida. E a vida lá adiante vai dizer a ele o que os pais disseram para ele estava certo. Porque os avós, as pessoas maduras, dizem sempre para a gente jovem que não faça isso, não faça aquilo, porque isso, porque aquilo outro. Porque todos eles experienciaram, viveram as suas experiências. E se faz necessário a gente também viver. O Espiritismo oferece, diz ele, um campo de pesquisa extraordinário. E todos sabemos que ele tem muito a oferecer à ciência humana. Já está mais do que na hora de o espírita brasileiro produzir os seus trabalhos científicos, e é aqui que começa a participação dos jovens. A gente precisa experienciar cientificamente o Espiritismo, Jesus. Como é que está escrito lá que Jesus cuspiu no chão, pegou a terra, fez uma laminha e colocou nos olhos daquele cego de nascença, e aquele jovem foi lá, o cego lá no porto de Jericó, limpou, Siloé, no porto de Siloé, e depois foi lá e estava vendo meio nublado, e Jesus foi lá de novo, cuspiu, limpou. Que fenômeno é esse? Aí como é que Jesus veio 10 leprosos
dizendo que queria ficar curado. Jesus, vai que tua fé te curou. Que fenômeno é esse? Aí Lázaro estava dentro de um porão, e aí Jesus diz, não chore porque Lázaro dorme, afasta a pedra, levanta Lázaro daí. Que fenômeno é esse? Gente, isso é campo de pesquisa. O jovem precisa saber o que é isso. Que ação magnética é essa de Jesus? Que fé é essa desses homens, dessas pessoas? Isso é pesquisa, isso é ciência, isso é filosofia. E é isso que o Espiritismo tem base. É preciso esse jovem descobrir muitas coisas que estão vindo. Ah, mas eu não acredito em Espírito. Mas você está vendo alguma bactéria aqui? Você só consegue ver como? Microscópio. Você só vai ver os espíritos sentindo ou pela tua mediunidade. Simples assim. Simples. Como é que ocorre, Rinaldo, esse fenômeno da mediunidade? Eu estou vendo o espírito aqui, depois estou vendo outro ali. Como é que ocorre? Campo de pesquisa. E ele vai dizer o seguinte: defende a criação de um departamento de ciência que seria monitorado pelos profissionais que já frequentam as casas espíritas. Olha um grupo grande que está chegando na casa espírita. Essas pessoas chamadas pedagogos. Médicos, sociólogos, psicólogos. O que é que esse grupo está fazendo dentro da casa espírita? Olha o que ele diz: monitorado por esses profissionais. Eles dividiriam os jovens em grupos de trabalhos que, por sua vez, escolheria um determinado tema para o desenvolvimento de uma pesquisa. Faça isso não, já está chegando. Um dos temas de pesquisa que considero um dos mais importantes e atuais se refere ao estudo da espiritualidade como manifestação espontânea que acontece com todos nós. Pesquisa bacana. O que tem de livros aí trazendo essa temática, e esses jovens precisam conhecer esses homens. Precisam conhecer a nata da qual, ao desencarne de Kardec, trouxe a contributo para nós. O jovem precisa conhecer isso, porque é estimulante, e eu estou experienciando isso agora. Quanto mais um livro aparece, ou surge, ou da antiguidade, ou da atualidade, eu fico apaixonado. Poxa, tem isso aqui. É empolgante. Você começa a ter visões, você começa a ter pensamentos, você começa a ter ideias diferentes da vida. Uma visão crítica. Uma visão crítica. E você amadurece. E sabe que em muitas circunstâncias o silêncio vale ouro. Você vai perceber quem está em condições de dialogar ou não. Porque quando alguém vai dialogar com você, você indaga: mas você estudou tal livro, você pesquisou tal isso, aquilo, outro? Não. Aí você já evita a confusão, a discussão. Kardec sempre nos alerta a gente. E ele vai dizer mais: aqui podemos estudar em cada frequentador, cada frequentador da casa espírita, as suas crenças, as suas práticas e as suas experiências pessoais de caráter transcendente. Cada um de vocês, cada um de nós temos uma experiência. Cada um de nós aqui, no boletim de ocorrência do atendimento fraterno, tem uma história. Tem um porquê trouxeram vocês até aqui. E porque cada um de nós estamos no tratamento. É pesquisar, pegar um grupo, vamos pegar esse grupo, botar aqui, vamos pegar esse grupo, botar aqui, vamos pegar esse grupo, fazer aquilo. E aí estudar a geologia do problema, onde a origem começou. Porque com isso vai ser eficaz, o jovem vai ficar apaixonado, é mesmo que você
levar ele para a faculdade, ele vai estudar, ele vai pesquisar mais, e vai levar ele para o laboratório, ele vai ser apaixonante para ele. E ele diz mais. Explica a Facuri, que escreveu o livro O Cérebro e a Mente, que aborda esse assunto, como forma de incentivo aos pesquisadores e divulgação dos resultados seria feita através dos veículos espíritas, jornais, revistas, internet, possibilitando atingir o maior número de pessoas. Porque a sua história é a história de milhares de pessoas lá fora. A minha história é a história de milhares de pessoas lá fora. Através de pesquisas, estudos e discussões, os centros espíritas devem atingir cada vez mais o público jovem, como aponta a Facuri. Eles são o futuro da divulgação da doutrina espírita e devem trabalhar com amor e dedicação tudo o que foi transmitido ao longo dos anos, fazendo assim a tão importante renovação da humanidade. A gente só faz a renovação social e cultural da humanidade quando a gente tem as ferramentas chamadas educação intelectual junto com a educação moral. E essa educação moral a gente tem que levar de berço. A gente tem que extrair do berço. Tem que segurar. Sem ele, a gente não consegue muitas coisas não. A intelectualidade vai fazer parte da gente, mas a moralidade vai estar lá fora. Porque a gente sabe os caminhos e as formas e a maneira de burlar o sistema. E isso vai de encontro ao princípio daquilo que Jesus trouxe para nós como ética cristã. Não façais aos outros aquilo que não queira que os outros façam. Isso é ética cristã. Isso não está na intelectualidade só, não. Está na moralidade do Espírito. Porque quando ele é trabalhado na essência, ele cresce sabendo que não pode burlar o sistema social. Porque se ele burlar esse sistema social, ele vai sofrer. E para finalizar, tem uma prece muito interessante, e isso aí vai dizer o seguinte: pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual, e sob a mesma dignação, oferecemos-lo aos nossos irmãos de luta, temporariamente, internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O que a gente quer para nós? Através dos reflexos de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai, ou seja, sem nenhuma paixão humana. Sem nenhuma paixão humana. Seremos divinos também. Seremos espíritos puros, contributos para uma sociedade justa, digna e melhor. Porque nós não estaremos mais imbuídos na ideia fixa ainda do materialismo sobre nós. Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Não sei se tem mais alguma coisa para a gente encerrar. Acho que tem. Oração dos jovens. Mestre amado, aceitar-nos no coração em teu serviço. Aceita-nos no coração em teu serviço. E, Senhor, não nos deixe sem a tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão interior não nos destrua. Modera-nos a alegria, afastando-nos do prazer e vicioso. Reflita-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido. Inspira-nos a coragem, sustentando-nos a queda nos perigos da participação. Orienta-nos à defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguetes de maldade e da indisciplina,
Dirige-nos os impulsos para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal. Ilumina-nos o entendimento de modo a nos curvarmos felizes antes as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humanidade nos conserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo, tanto quanto estás conosco. Que assim seja. Citado pelo Espírito Neilson. Meus jovens amigos e irmãos, desejo a vocês desejo de querer aprender, desejo de trabalhar, desejo de pesquisar e desejo de ter autonomia, de um dia não precisar mais do tratamento. Por quê? Porque cada um de nós nos alistamos a ser mais um trabalhador do Cristo. Muita paz e muita luz. Quero agradecer Rinaldo, da espiritualidade amiga, pelo esse alimento espiritual que tivemos hoje, né? Graças a Deus, a gente teve o que eu posso dizer essas palestras de hoje, pelas pessoas, tem poucos jovens aqui, é tipo uma reflexão muito grande que a gente tem que ter, o que a gente está fazendo com nossos jovens em casa, né? A gente está sendo negligente em algum ponto. E essa chacoalhada que o Rinaldo deu serve de atenção. Eu garanto a você que todo jovem é um espírito velho. Eu tenho um filho de 5 anos, ele é um espírito velho. Ele vai ter o livre-arbítrio dele. Mas a gente está guiando ele. A probabilidade de ele desviar do curso do caminho de Cristo vai ser muito melhor, né? E vamos refletir isso no fundo do coração, que essa reflexão que nós traga nossos jovens para alguma instituição religiosa. Tranquilo? Queria agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade amiga, ao nosso companheiro e irmão Rinaldo, pela essa palavra de luz e de reflexão, que essa palavra entre como um grão de mostarda de Jesus falou, que ela floresça, ramifique e dê bons frutos. Ave Maria, cheia de graça, Nossa Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Com essa oração, encerramos o trabalho de hoje. Tenham uma boa noite, o passe é coletivo.